Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Nós estaremos lendo uma certa quantidade de versículos para que os irmãos possam entender bem o texto e o contexto. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos falar com o nosso Senhor. Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens nos feito até o dia de hoje. Queremos te render graças também pelo dia de hoje, ó Senhor Deus. Um dia quando os teus servos saíram para trabalhar, para estudar, para os afazeres domésticos também, ó Senhor Deus. E agora queremos te agradecer porque estamos aqui, ó Pai, para podermos te louvar, te adorar, glorificar o teu santo nome e agradecimento, ó Senhor Deus, por tudo quanto tens feito a cada um de nós. Eu quero te suplicar também, ó Senhor, por aqueles teus servos que estão no trânsito, que estão a caminho da tua casa, ó Senhor Deus. Guarde-os e os livre, ó Senhor Deus, de tudo, ó Pai. Apresse os passos deles, ó Senhor Deus, e que eles possam ainda, ó Senhor Deus, celebrar o teu santo nome com os teus filhos aqui na tua igreja. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem, podeis assentar. Lucas 10, versículos de 1 a 11. Vai aparecer ali no Data Show para os irmãos acompanharem. E nós estaremos lendo de uma forma alternada. Então vamos lá. Eu vou ler o versículo de número 1, os irmãos, o versículo de número 2, que fala sobre a missão dos 70 discípulos. É interessante que o Senhor Jesus primeiro ele escolhe os 12 e depois dos 12 ele envia os 70. Ok? Então vamos lá. A partir do verso de número 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Os irmãos. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja convosco, paz seja nesta casa. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. 8. Versículo de número 9, ainda nos diz desta forma. Versículo 9. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem E agora, por último, o versículo de número 11. Até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto. O reino de Deus está próximo. Senhor, mais uma vez queremos te render graças pela leitura da tua palavra. E queremos te suplicar, ó Senhor Deus, que esta seja mais uma noite de entendimento, ó Senhor Deus. Que o teu Santo Espírito venha a nos facilitar, ó Senhor Deus, a entendermos a tua palavra. Muito obrigado, ó Senhor, por tudo quanto tens feito a cada um de nós. Agradecimento este feito em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Pela folha que os irmãos receberam, o estudo aí que está nas mãos dos irmãos, nós temos como título A Mente para Encontrar os de Fora.
a mente para encontrar os de fora. Muito bem. Os irmãos estão observando aí nessa figura. Está um pouco assim difícil de vocês verem, mas tem como se fosse assim um papel rasgado, ok? Isso. E logo depois, por dentro deste papel, vocês estão vendo aí, assim, vários prédios, como se fosse um condomínio. E é muito difícil para você evangelizar dentro de um condomínio. É muito difícil de você evangelizar em um prédio. Por quê? Porque os porteiros, eles não facilitam para que qualquer pessoa entre para evangelizar. Você pode estar lá, com a camisa escrito o nome da sua igreja, a Primeira Igreja Batista em Jardim Bom Pastor, e falar assim: não, eu sou desta igreja e quero evangelizar todos os moradores, ou entregar pelo menos um folheto aos moradores deste condomínio. Dificilmente o porteiro vai permitir. Primeiro, porque ele não conhece você. Segundo, porque você não foi indicado por ninguém. Mesmo que você falasse: estou vindo aqui com toda a autoridade, mas ele também recebeu uma ordem para não permitir que nenhuma pessoa estranha entre naquele condomínio ou naquele prédio sem autorização prévia do morador. Então é muito difícil. Então nós precisamos utilizar estratégias para podermos evangelizar. Nós temos que buscar ferramentas para podermos evangelizar. Então, qual é a ferramenta que nós podemos utilizar para evangelizar nesses condomínios, para evangelizarmos nesses prédios? São os próprios moradores. Nós temos que lançar mão dos próprios moradores. De repente, um morador desse condomínio, um morador deste prédio, é membro de uma igreja próxima. Então, aquele morador, ele vai ser a ferramenta viva nas mãos de Deus para trabalhar naquele condomínio, para trabalhar naquele prédio. Podendo abrir as portas da casa dele para funcionar como uma célula, funcionar como um grupo pequeno. Ou então ele começar a fazer panfletagem a respeito da igreja no qual ele congrega e entregando convites, porque ele é um morador daquele local. E nós precisamos entender isto. É difícil, porém não é impossível, de alguém de uma igreja chegar num grupo escolar, chegar numa escola, chegar numa faculdade e querer evangelizar aquele grupo de estudantes. Não é impossível, mas é bem difícil. Porém, o ideal é o quê? Que cada estudante evangélico do ensino médio, do ensino fundamental, da faculdade, essas pessoas sejam a igreja representada dentro daquele local. Então, por isso que nós estamos estudando nesta noite, por isso que nós estamos vendo nesta noite, a mente para encontrar os de fora. É fácil nós evangelizarmos aqui na rua, é fácil nós evangelizarmos aqui no mercado, porque nós temos um livre acesso. Mas aqui é muito difícil, nesses condomínios, nesses prédios, é muito difícil a evangelização. Por isso nós temos que entrar com estratégias. Por exemplo, uma das estratégias que nós temos aqui na igreja é o trabalho ali no Degase. É uma estratégia evangelística. Nem todos aqui pode chegar assim num grande grupo e falar: não, nós vamos entrar para evangelizar. Mas nós já temos um grupo formado para entrar ali no Degase e estar ali pregando a palavra do Senhor. Essas pessoas já foram cadastradas, essas pessoas já foram assim, já entregaram os seus documentos ali. Então, quando eles chegam ali, já sabem: opa, aqui pessoal da Primeira Igreja Batista em Jardim Bom Pastor. Nós temos também o Jesus na Estrada. O Jesus na Estrada nem todos os irmãos conhecem aqui, sabem aqui como que funciona, mas são várias faixas, são a média de 50 faixas. Eu não sei quem já participou do Jesus na Estrada, aqui, né, dos que se encontram aqui conosco. Mas Jesus na Estrada, você estica uma faixa, logo lá na entrada, lá no início, já fica uma faixa escrita assim: bem-vindo ao Bom Pastor. E embaixo está escrito Jesus. E de 50 em 50 metros nós temos uma faixa com as pessoas segurando. Pessoas vai segurando. Então são estratégias que nós temos para evangelizar. Então, dentro desse estudo de hoje, nós vamos começar a observar que cada um de nós somos a igreja. Cada um de nós
temos que sair para evangelizar dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades. Precisamos entender que a igreja não é um clube de iate, mas uma frota de barco de pesca. E quem faz parte, quem está dentro deste barco de pesca? Você. Você faz parte desse barco de pesca. Então a igreja tem que ser vista assim de uma forma que cada um de nós somos assim, fomos imbuídos, nós fomos comissionados a pregar o evangelho. Cada um de nós, da nossa forma, da nossa maneira. Uma certa pessoa disse a certa feita que saiam para evangelizar. Se for necessário, vocês falem. Saiam para evangelizar. Se for necessário, vocês falem. Por quê? Porque você pode evangelizar através do seu testemunho. Então, cada um de nós temos esta responsabilidade de sairmos para evangelizar alguém. O evangelho, pela folha que os irmãos têm em mãos, nos diz assim: o evangelho não cai das nuvens como chuva, por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus os enviou. Está aí na folha dos irmãos. O evangelho não cai das nuvens como chuva por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus os enviou. Você pode pregar o evangelho onde você está. Seu setor de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na rua. Você pode evangelizar. Essa semana que passou, essa semana que nós estamos ainda, semana em curso, eu estava passando de carro ali pela baia e eu vi um carro da polícia parado ali. E eu sempre carrego 2 Novos Testamentos dentro do carro. E aí quando vi os 2 PM parados ali, eu parei o carro também, já pisquei, parou, já baixei o vidro e parei ao lado deles. Já falei assim: olha, eu sei que de repente vocês possam ter uma Bíblia em casa, mas a Bíblia nunca é demais. Vocês aceitam esse Novo Testamento? Aceito sim, aceito sim. E veio logo, pegou os 2 Novos Testamentos, falou: obrigado, meu chefe, obrigado, meu chefe. Então, nós temos maneira de evangelizarmos. Se você passa por um pedágio e está de carro, não custa nada. Se você tiver um folheto dentro do carro, você entrega um folheto. Às vezes você está até chateado com o preço do pedágio, que agora foi para R$20 o da Via Lagos, R$20, né? R$20, mas você, no final de semana, aquelas pessoas que estão ali trabalhando, elas não têm culpa disto. Então você sai, você evangeliza aquelas pessoas. Então, queridos, nós não fazemos parte de um clube de iate, mas fazemos parte de uma frota de barco de pesca. Vamos considerar a nossa igreja como se fosse um barco, um grande barco, uma grande embarcação de pesca. E o Senhor Jesus chamou aqueles seus discípulos, chamou aqueles homens, chamou os seus apóstolos para serem pescadores de homens. E isso cabe a cada um de nós. Isso não cabe ao líder de evangelização, isso não cabe à equipe de evangelização, mas cabe a cada um de nós. Agora, para nós pensarmos um pouco, que tipo de mente devemos ter para ganharmos os que ainda não conhecem Jesus? Que tipo de mente nós precisamos ter para ganharmos os que não conhecem Jesus? Precisamos ter a mente de ir e não esperar que venham. Nós temos que ir e não esperar que venham. Que a tendência de muitas igrejas é trabalharem com programações e nessas programações convidarem as pessoas, para as pessoas virem. Essa é a ideia de muitas igrejas. Observe muitas igrejas, nada contra dessas programações, mas observe que tem igrejas que todo final de semana tem chamado de um evento diferente, um evento atrativo, para poder atrair as pessoas para dentro da igreja. Quando na realidade, quando nós falamos eclesia, quer dizer igreja, mas eclesia quer dizer sair, o quer dizer sair, uma preposição, sair para fora. Então essa é a ideia de igreja. Quando nós falamos eclesia, somos nós, igreja, mas eclesia é sair para fora.
Então, às vezes, nós imaginamos que as pessoas têm que vir só para a igreja. Mas nós, perdoe pelo pronome nós, mas nós achamos que temos que ficar aqui assentado, esperando que formemos aqui um grande evento, possamos trazer cantores, pregadores de nome ou renomados, para que as pessoas, vamos convidar as pessoas para que elas venham à igreja. Quando nós, cada um de nós não moramos isolados, nós não moramos em uma ilha, quando nós podemos convidar alguém. Você convida 5, 1 vem. Você convida 10, pelo menos 2 vêm. E não precisa ser assim de um evento, ter um evento na igreja, mas dentro de um trabalho de evangelização. Então, cada um de nós temos que ter a mente de não esperar que as pessoas venham. Temos que ter a mente de irmos ao encontro dessas pessoas. Ah, mas a igreja não evangeliza. A igreja é você. A igreja é você. Não podemos colocar na mente assim, olha, nós temos que sair em grupo. Podemos até sair em grupo, marcar um dia, sair em grupo. Mas você é a igreja. Você tem condições de sair e evangelizar. Nós lidamos com pessoas o dia inteiro. Agora mesmo, quando eu vim, eu entreguei a minha agenda, estava no trem, estava até falando para os irmãos aqui no princípio, que quando eu sair da igreja, quando for jubilado, eu já sei como trabalhar. Vou trabalhar no seguinte, ó, bala house R$1, 4 paçoca por R$1, 4 pilha palito por R$1, pele R$1. Eu já sei como é que funciona dentro do trem, já sei como é que funciona, que vim de lá até aqui, vim em pé, né, num aperto tremendo. Mas ali eu entreguei a minha agenda e fiz questão de entregar a agenda voltada com o nome da igreja para cima, que a pessoa pediu para segurar, eu falei assim, opa, de repente eu posso não falar, mas ela vai dar, as pessoas são curiosas, ainda mais que a agenda é colorida, ela vai dar uma observada, e dito e feito. A senhora que segurou a minha agenda olhou logo assim para a agenda e já leu ali, Igreja Batista em Jardim Bom Pastor. Já leu? Já viu alguma coisa ali? Então ela já soube que diante dela estava uma pessoa evangélica. Então eu creio que ela foi para casa com este nome, Primeira Igreja Batista em Jardim Bom Pastor. E com o tema da nossa igreja. Com o tema da nossa igreja. Então nós temos como evangelizar. Nós não estamos isolados. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Então a evangelização cabe a cada um de nós. Podemos evangelizar. Queremos, me entendam por gentileza, nós queremos enviar verbas para missões mundiais. Mas eu envio verbas para missões mundiais, mas não evangelizo a pessoa que mora do outro lado da rua, onde eu moro. Mas eu quero contribuir com missões. Não, eu fiz a minha parte, eu contribuí com a minha oferta para missões mundiais, para missões nacionais, mas eu não evangelizo a pessoa que mora em frente à minha casa. De repente eu não evangelizo a pessoa que mora à direita, a pessoa que mora à esquerda. Então cabe a cada um de nós este trabalho da evangelização. Quem gosta de futebol, os adolescentes, os jovens, os adultos que gostam de futebol, é oportunidade excelente para você falar do amor de Cristo. Quem é profissional, né, um profissional de determinada área, o cabeleireiro, o manicure, é uma oportunidade muito grande de você falar do amor de Cristo para essas pessoas. Então, queridos, a mente para encontrar os que estão de fora. Vamos percorrer um pouco aí nesta folha e vamos começar. Nós já lemos todos os versículos que estão aí na folha dos irmãos. E aí, logo depois dos versículos, tem aquilo que eu havia falado. A igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. Uma frota de barco de pesca. Entenda e interiorize 3 princípios gerais para você romper medos e preconceitos para com os de fora. A primeira palavra a ser preenchida aí na nossa folha é o tamanho do amor de Deus pelo mundo. O tamanho do amor de Deus pelo mundo. Que nós encontramos em João 3, versículo de número 17. Que nos diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No versículo anterior, no versículo João 3,16, nós conhecemos esse versículo de cor e salteado. Mas esse de número 17, ele não fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
O que estava acontecendo aqui? Jesus estava falando do seu amor a um religioso, a uma pessoa religiosa. A ideia principal do Senhor Jesus aqui é amar mais e julgar menos. Amar mais e julgar menos. Quando nós lemos em João 3,16, fala que Deus amou o mundo. Como amar o mundo? Quando ele fala mundo, são todas as pessoas, não apenas o mundo evangélico, mas todas as pessoas. Deus amou o mundo, então Deus ama a todas as pessoas. E aí no versículo de número 17 ele fala, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus estava conversando com quem? Quem pode me ajudar aí? Em João 3, no capítulo 3, com quem Jesus estava conversando? Quem lembra? Quem lembra com quem Jesus estava conversando? Está escrito na Bíblia de vocês também. Vendo o título aí na Bíblia. Vai lá para João, capítulo 3, versículo de número 16. Vê os versículos que antecedem aí. Jesus estava conversando com um homem. Estava conversando com um homem religioso. Nicodemos. Jesus estava conversando com Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem, ele era um líder. Ele era um líder religioso. Então Jesus, ele estava conversando com um homem religioso. Mas era um homem religioso, mas que não seguia, segundo a ideia daquela época, a seita dos nazarenos. Era um outro grupo religioso. Era um outro grupo. Mas ele procurou olhar para aquele homem com um olhar de amor. Então a nossa ideia é amar mais e julgar menos. Amar mais e julgar menos. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja, perdoem por estar repetindo, mas a grande tendência nossa, se entrar uma pessoa travestida aqui na igreja, a tendência de muitas pessoas é olhar assim meio atravessado e não querer sentar perto, se afastar, não dar muita atenção, não chegar para apertar a mão, dar uma boa noite, perguntar o nome. A ideia do ser humano é essa. Ainda mais se estiver mal vestido, se não estiver bem vestido, a tendência de muitos é se afastar um pouco porque aquela pessoa está exalando um mau cheiro. Então essa é a tendência. Se nós agirmos assim, nós estamos num clube de iates. Não fazemos parte de uma frota de barcos. Certa feita tivemos aqui uma encenação, convidei uma pessoa, alguns devem ter lembrança desse fato, e a pessoa ficou lá fora no portão com a quentinha na mão e comendo o resto de comida com as mãos. E vestido como um pedinte mesmo, e ele ficou lá fora comendo logo na entrada da igreja. Algumas pessoas passaram assim de longe, e depois ele entrou, e com aquele odor mesmo de pessoa de rua, ele entrou e chegou direto na cantina, e falou assim, olha, eu comi ali fora, mas eu estou com fome ainda, vocês podem me auxiliar, porque eu estou com fome, vocês podem me dar comida? E eu já sabia de tudo, porque eu tinha combinado com ele. Aí pediu alguma coisa na cantina, deram a ele. Ele foi e sentou lá atrás. E em determinado momento, quando estava por fazer uso da palavra, que eu peguei o microfone, eu saudei a igreja, orei com a igreja, li o texto com a igreja. Ele levanta lá de trás, pastor, eu posso falar alguma coisa? Aí eu falei assim, eu já sabia da situação, falei assim, pode. Aí os irmãos já olharam para ele descalço, todo rasgado, um cabelo de peruca, com uma peruca. Os irmãos já olharam para ele, e ele falou assim, mas eu quero falar no microfone. Aí eu escutei, senti aquele barulho na igreja, aquele ruído dentro da igreja. Aí eu falei, pode vir. E nisso que ele levantou e veio, vieram 3 diáconos seguindo. E alguém, tem um irmão até que faz parte da membresia dessa igreja, mas está morando em outro local. Ele tentou até impedir, segurar o rapaz para não vir à frente. E eu falei assim, não, deixa ele à vontade. E esse rapaz, ele é membro da Igreja Batista em Xangri-Lá. E, Roberto, esse rapaz, quando chegou aqui à frente, eu entreguei o microfone a ele.
E os 3 diáconos aqui do lado, coladinho com ele, que o púlpito não era assim ainda, os 3 diáconos, eu nem sei se tem alguém que lembra aqui desse episódio, não sei, os irmãos lembram, né? Vocês lembram? Então, havia 3 aqui ao lado, assim, coladinho, ao lado dele mesmo. E eu fiquei assim, deixando ele falar, né? Porque eu sabia. Aí ele começou. Aí foi ele que pregou naquela noite. E na medida que ele ia falando, alguns irmãos começaram a chorar. Começaram a chorar. Começaram a chorar. Então foi algo que foi tramado. Por quê? Porque às vezes nós olhamos para as pessoas e nós temos um pré-julgamento em relação àquela pessoa. Quando Deus ama a todas as pessoas, nós às vezes fazemos acepção de algumas pessoas. Então, dentro dessa primeira situação que nós vimos aqui, o tamanho do amor de Deus pelo mundo. Tamanho do amor de Deus pelo mundo. Será que nós merecíamos que Jesus fosse para a cruz? Nós não merecíamos, irmãos. Porque no meio daquela multidão que estava ali, não era diferente dos dias atuais. Naqueles dias já havia prostituição. Naqueles dias havia adultério, pessoas que adulteravam, haviam pessoas que adulteravam. Haviam sodomitas. Haviam pessoas de todos os tipos naqueles dias. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus faz uma entrega de si mesmo por causa de mim e por tua causa também. E por nossa causa. Jesus poderia falar assim, não, por essa turma eu não vou morrer não, pai. Perdoe, mas essa turma não. Separa um grupo aí que eu posso até morrer por esse grupo, mas por essa turma aí, mas não. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo. Então, essa visão é que nós precisamos ter também. Essa visão é que nós precisamos estar observando a fim de que a nossa mente possa mudar para encontrar os de fora. É isso, justamente isso que nós precisamos fazer. Então, dentro desses 3 princípios, o primeiro é o tamanho do amor de Deus pelo mundo. O tamanho do amor de Deus pelo mundo. Em segundo lugar, a profundidade dos nossos pecados. A profundidade dos nossos pecados, em Lucas 7, versículo 47 e 48, nos fala assim, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. Isso é uma conversa de Jesus com aquela mulher. E os teus pecados te são perdoados. Então observe, nós queremos julgar mais e amarmos menos. Quando na realidade, em algumas situações, existem pessoas que estão dentro da igreja, estão dentro do reino, estão vivendo no reino, mas estão cometendo pecados terríveis. Porque diante do Senhor Deus não existe pecadinho nem pecadão. Às vezes algumas pessoas podem vir aqui à frente para orar, fazer um momento ofertório, estar pregando, estar louvando ao Senhor, mas tem não sei quantos lembram aqui do desenho do Beco do Manda-Chuva. Não sei quantos lembram aqui do Beco do Manda-Chuva. Está cheio de gato em casa. É gato na água, é gato na luz, é gato da net, é gato de tudo. De tudo quanto é lugar. E às vezes nós queremos julgar as pessoas. No entanto, muitas pessoas estão vivendo essa situação. Como que eu posso querer julgar alguém se eu estou vivendo aquela situação, uma situação pior? De repente aquela pessoa que não é nem membro da igreja, de uma igreja, naquela casa não tem gato de água, não tem gato de luz, não tem gato net, não tem gato de espécie alguma. Não tem gato de espécie alguma. Então o Senhor Jesus, ele vem nos falando aqui a respeito de pecado, a profundidade dos nossos pecados. Jesus não olhou para o seu pecado, não olhou para o meu. Imagine, quando Jesus me aceitou, eu não aceitei Jesus que me aceitou pela condição que eu estava na época. Eu estava bêbado no dia que eu aceitei a Jesus, pedi meu pai que orasse, e naquilo que meu pai estava orando, eu sentia assim, algo assim diferente. Eu estava com os olhos fechados, eu sentia assim, algo diferente vindo de dentro para fora.
Imagina Jesus falou assim, vou salvar um bêbado, vou esperar ele curar essa ressaca, depois eu salvo esse cabra, né? Mas não. Eu senti algo que veio de dentro, assim, eu com os olhos fechados senti um clarão imenso, um clarão enorme na minha vida, alguma coisa que estava saindo de dentro de mim. Se levássemos alguém para você evangelizar, alguém fala assim, evangeliza essa pessoa aqui, e a pessoa com bafo de cachaça, e bêbado gosta de abraçar, bêbado gosta de chorar, e bêbado fala, e quando ele fala, sai assim muita gotícula, né? O bêbado, ele gosta, sabe, ele quer te abraçar. Aí você, olha, eu trouxe esse cidadão aqui para o senhor evangelizar, para você evangelizar. Ele vai dizer, não. Vai para casa, quando você curar essa ressaca, eu vou evangelizar. Leva ele para casa, dá um café amargo para ele, manda que ele tome um banho, e que ele volte amanhã. Mas Jesus não fez isso comigo, não fez isso com você. Jesus não fez isso. Então, a ideia do amor de Deus, nesse caso aqui, é muito maior do que os nossos preconceitos. Dando continuidade, nesse próximo slide, nos fala o seguinte: além da profundidade dos nossos pecados, que Jesus, conversando com aquela mulher, ele viu, falou com aquela mulher, ele amou, demonstrou um grande amor por aquela mulher. Mas existe um homem chamado Campbell, um escritor, que ele fala assim: o Evangelho não denuncia pecado, nem pronuncia julgamento, ele anuncia salvação. Às vezes as pessoas têm o hábito de denunciar o pecado. Pastor, o irmão fulano de tal, a irmã fulana de tal, está cometendo um ato que é desagradável ao Senhor, mas você já foi àquele irmão e conversou com ele? Já foi até aquela irmã e conversou com ela? A Bíblia primeiro nos orienta que primeiro você vá até aquela pessoa e converse com ela. Ela não te ouvindo, você vá e leva mais 2 contigo, então são 3 pessoas. E se ela não ouvir, aí você traz o assunto para a igreja. Você traz o assunto para a igreja. Mas nós precisamos, logo de início, quando observamos alguma coisa que não está correndo bem na vida daquela pessoa, é nos aproximarmos daquela pessoa e orientá-la. Mostrar àquela pessoa que o que ela está fazendo não é correto. Não é você pactuar com o erro daquela pessoa, mas você estar ao lado daquela pessoa, orientando-a que ela está num caminho errado. Então o Evangelho não denuncia o pecado. Imagine se nessa conversa do Senhor Jesus com essa mulher pecadora, Jesus falasse com o pai: pai, eu vou conversar com outra pessoa porque essa mulher aqui, ela tem vários problemas na vida, é uma mulher pecadora, e olha, para ter misericórdia dessa mulher vai demorar muito. E eu sei que tu também has de parar um pouco e refletir a respeito da vida dessa mulher. Mas não. O amor demonstrado pelo Senhor Jesus àquela pessoa foi um amor que ele não denunciou o pecado para todo mundo. Ora, essa mulher tem uma vida errada. Esse homem aí é príncipe lá dos fariseus, é líder de uma sinagoga, quando ele falou com Nicodemos. Ele é líder de uma sinagoga. Jesus não fez isso. Ele não denunciava o pecado. Ele procurava mostrar às pessoas o que as pessoas estavam fazendo de errado. Também nem pronuncia julgamento. E a irmã, e aquele irmão, olha, quero nem conversa com ele. Pelo que ele fez, eu não quero nem conversa com ele. Ele fez algo que de repente, você já fez, ou então pode um dia. A Bíblia é bem clara quando ela fala o seguinte: aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Então nós temos que olhar para as pessoas da forma que o Evangelho olha, da forma que o Senhor Jesus olha para as pessoas. O Evangelho não denuncia pecado, nem pronuncia julgamento, ele anuncia a salvação. O Senhor, ele não se agrada com isso que você está fazendo, mas não condena. Ele não condena ninguém.
vem para trazer a salvação. Cristo morreu na cruz para nos trazer a salvação. Não morreu falando a respeito dos nossos pecados. Ele não morreu no momento que ele estava ali na cruz, ele não falou a respeito, falou para o Pai a respeito daqueles 2 ladrões. Ó, esse daqui presta, mas esse daqui não presta não. Esse daqui me confessou agora, falou que eu sou o Messias, que eu sou filho de Deus, pediu que eu lembrasse dele quando eu entrasse no paraíso. Mas esse do lado de cá, esse aqui não tem misericórdia dele não. Fulmina esse aqui, manda para outros cantos, mas manda para outros cantos. Jesus não fez isso. E os seres humanos têm essa facilidade. Ao invés de abraçarmos as pessoas, errou, irmãos. A Bíblia também fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, irmãos. O levantar é de Deus. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram essa oportunidade de auxiliar alguém que estava passando por momentos difíceis. Eu não sei quantos já tiveram essa oportunidade de abraçar. É o momento que as pessoas mais precisam, a igreja vira as costas. O momento que a pessoa mais precisa, as igrejas viram as costas. E nisso que eu viro as costas, eu estou dando a oportunidade para o mundo abraçar essa pessoa. Se a igreja não abraçar, eu não estou dizendo que a igreja tem que ser um lugar sabe, errou, deixa aqui dentro, tá, continua com o teu erro. Não é isso. Mas nós precisamos ajudar essas pessoas. A pessoa precisa ser disciplinada, ela pode ser disciplinada. Mas desde que ela permaneça, vamos fazer com que essa pessoa permaneça dentro da igreja. Uma ocasião, pastoreava uma determinada igreja, e uma irmã chegou no gabinete um dia chorando, me falando o que havia acontecido com ela. E aí eu falei assim, olha, tudo bem, a irmã faz parte lá na época daquela igreja, faz parte da equipe de louvor. Só que agora, eu espero que a irmã entenda que vai ficar difícil da irmã subir para estar adorando ao Senhor nessas condições que a irmã se encontra. Fala assim, não pastor, eu entendo perfeitamente. Mas eu falei com ela o seguinte, mas você permaneça na igreja, que o teu lugar é aqui dentro, o teu lugar não é lá fora. E nós vamos fazer de tudo para te ajudar. Vamos fazer de tudo para ajudar a irmã. E aí trabalhamos com aquela irmã, aí, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu realizei o casamento daquela irmã na igreja, apresentei o filho daquela irmã na igreja, e ela está na igreja até hoje. Está na igreja até hoje. A tendência dos líderes, não é a tendência da igreja, a tendência dos líderes é virar as costas. Nós não podemos fazer isso, porque aqui é um grande hospital. Ninguém chega num hospital sã, ninguém chega no hospital assim com plena saúde, perfeito, ninguém chega, sabe assim, não, eu quero fazer um exame. O que você não tenho nada. Estou bem, estou perfeito. Mas geralmente quem chega no hospital tem alguma dificuldade, precisa de um tratamento. E aqui é o local de tratamento. Nós temos como ajudar essas pessoas. Temos como ajudar porque Jesus nos ajudou. Ele nos resgatou. Então, dentro dessa segunda situação que nós observamos, os irmãos observaram na folha, a profundidade dos nossos pecados. E aí, o terceiro lugar, o terceiro princípio, o entendimento que somos enviados em paz. Nós somos enviados em paz. Em Lucas capítulo 7, versículo 48, 49 e 50, nos diz assim, ó, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha as palavras do Senhor Jesus. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, dentro desse terceiro princípio aqui, o entendimento que somos enviados em paz. Uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus, uma vez que nós reconhecemos o que Cristo fez por cada um de nós sentimos uma paz dentro de cada um de nós. E podemos passar essa paz para as outras pessoas, para aquelas pessoas que tanto precisam desta paz. Dentro dessa ideia, eu quero observar com os irmãos algumas situações que nós precisamos observar para que, assim como Jesus
você possa ir de encontro aos que ainda não pertencem à família de Cristo e estão fora do Evangelho. Eu quero trabalhar com os irmãos, pensar um pouco com os irmãos a respeito desta ideia. Como que nós podemos fazer? O que eu preciso fazer para alcançar os que estão lá fora? O que às vezes ocorre para que eu possa alcançar aqueles que estão lá fora? Primeiro, tenha uma mente vocacional. Está aí no número 1. Tenha uma mente vocacional. Que o versículo nos diz assim: depois disso o Senhor designou. Quando ele fala aqui, tem uma mente vocacional, não quer dizer que você tem que ser um vocacionado a nível pastoral. Porque você já foi vocacionado. O Senhor Jesus vocacionou você para evangelizar. Ele já deu condições a você para você vocacionar, para você evangelizar. É uma mente vocacional, não é só para pastores, mas para os discípulos de Jesus também. E você é um discípulo do Senhor Jesus. Então uma mente vocacional não é apenas para pastor, mas para ser um discípulo do Senhor Jesus. E o discípulo do Senhor Jesus, ele quer atrair outros discípulos. E o texto nos fala, depois disso o Senhor designou. Designou quem? Designou aqueles 70, de acordo com Lucas capítulo 10, que nós lemos de versículo de 1 a 11, o Senhor designou aqueles 70, para que eles fossem, vocacionou aqueles 70, para que eles fossem evangelizar aquelas pessoas. Wilson Carlister, ele diz o seguinte: a evangelização é a tarefa perpétua. Olha só, tarefa perpétua. Não é uma tarefa temporária. Não, nós estamos no tempo, no período terminaram as férias escolares. Então, nesse período agora de férias escolares, os jovens que não estão estudando, os jovens estarão evangelizando. Então, quando chegar o mês de dezembro, novamente os jovens sairão para evangelizar. A Bíblia não fala de evangelização temporária, mas fala que evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja, não o passatempo peculiar de alguns dos seus membros. Passatempo peculiar de alguns dos seus membros. O Wilson falou a respeito disso, esse escritor falou a respeito disso. Então a evangelização é uma tarefa perpétua de toda a igreja. Eu não sei como é a tua maneira de evangelizar, não sei como você evangeliza. Se você fala apenas para a pessoa, isso não é apenas, mas é o suficiente. Jesus te ama, você não está sozinho. Eu vou orar por você, eu sou evangélico, estarei orando por você. Esta é uma forma de evangelização, mas isso não deve ocorrer esporadicamente. Isso deveria estar assim, entrar por osmose no nosso sangue, entrar por osmose, vamos colocar aqui a nível espiritual, na nossa alma, no nosso espírito, e tivéssemos assim, sabe, esse desejo de estar evangelizando. Quando eu estava passando ali na Central do Brasil hoje, eu vi uma senhora, agora na vinda, vi uma senhora entregando, assim, um tempo chuvoso, estava chuviscando, ela entregando folheto, ela em pé. As pessoas passavam, viravam as costas, mas ela ali entregando folheto. Era uma forma dela evangelizar. Se está certo ou errado, eu não sei. Mas era uma forma que ela escolheu para evangelizar. E cada um de nós temos uma forma, uma maneira de evangelizarmos. Cada um de nós. Então, o Wilson ele fala a respeito disso. A evangelização é a tarefa perpétua de observe que é toda a igreja. Eu já estou com 70 anos de idade. Deixar para os mais novos evangelizarem. Queridos, se você pensar assim, eu estou com 70, 75, 80 anos, então eu vou deixar para os mais novos evangelizarem, então o teu lugar não é mais aqui. Nós pediremos ao Senhor para nos levar para um local onde não haverá evangelização, que é o céu. No céu nós não evangelizaremos. Mas enquanto estivermos aqui, neste mundo, é tarefa sua, sim. Você tem 70, 75, 80, 85, 90. É tarefa sua evangelizar.
Então a evangelização é tarefa perpétua de toda a igreja, não um passatempo peculiar de alguns de seus membros. Como nós poderemos entender esse passatempo peculiar de alguns de seus membros? Olha, vamos colocar na agenda para tal dia nós sairmos para evangelizar. Aí só sai para evangelizar naquele dia, que está na agenda. Não, está na agenda, nós temos que cumprir o que nós colocamos na agenda. Temos que cumprir o que está na agenda. E alguns ficam assim, esperando, né, ansiosos para que termine logo aquele folheto, termine logo aquele momento ali, termine logo aquela água, quando nós trabalhamos aqui no pedágio evangelístico. Alguns ficam ansiosos, logo ficam olhando a hora para que termine logo a distribuição daquela água, para que possam retornar para a igreja ou para os seus lares. Então não pode ser algo que nós venhamos a sentir como um passatempo. Cumpri, já fiz meu papel hoje. Já fiz o meu papel hoje. Entreguei tantos folhetos, distribuí tantos copos com água mineral. Eu fui no Degase, já fiz meu papel hoje. A visão que o Senhor tem para o reino dele, para cada um de nós que estamos dentro deste reino, é de evangelização. É de evangelização. É algo assim tão importante que alguns pais colocam o nome até do filho de evangelista. Alguns pais colocam o nome do filho de evangelista. É algo tão importante que os pais olham e colocam o nome do irmão, do filho de evangelista. Então observe, alguém, né, uma mente evangélica, ok? Qual o nome do menino? Evangelista. Evangelista? Mas por que evangelista? Estava na mente daquela mãe. Aquela mãe estava sentindo, vendo a necessidade de evangelizar. E coloca o nome do menino de evangelista. O nome é bonito, a pessoa até pode não ser bonita, mas o nome é bonito. Em segundo lugar, tenha uma mente do todo e não da parte. Tenha uma mente do todo e não da parte. Na parte B desse versículo de número 1 fala assim: outros 72 e os enviou 2 a 2. Outros 72 e enviou 2 a 2. A vida cristã é muito grande para ser vivida de uma forma pequena. A vida cristã, está aí também no slide, a vida cristã é muito grande para ser vivida de forma pequena. De forma pequena. Eu gosto muito quando eu olho para a minha vida e vejo assim, passou rápido o tempo. Parece que eu estou vendo meu filho igual está no colo da irmã, parece que eu estou vendo meu filho mais velho ainda no meu colo. E hoje eu já sou avô, e o tempo passou muito rápido. E a nossa vida passa rápido demais. E nós precisamos olhar e ver dentro dessa ideia que a vida cristã é muito grande para ser vivida de forma pequena. O que é ser vivida de forma pequena? É eu não fazer nada dentro do reino, irmãos. É eu ficar de braços cruzados dentro do reino. E não evangelizar. E não fazer nada dentro do reino. Olha, eu tenho um problema de artrose, eu tenho uma dificuldade no joelho. Eu não posso sair para evangelizar com os irmãos, que eu estou com um problema na coluna, não posso caminhar. Mas você pode vir para a igreja e orar com aqueles irmãos que subirão ao morro, que vão para determinados locais, Você pode vir para a igreja e orar por esses irmãos. Teremos uma saída dos irmãos para evangelizar amanhã. Você não pode ir, mas você pode vir fazer um lanche, fazer um almoço, ajudar a fazer um almoço aqui na igreja. Você pode não sair, mas você pode vir fazer isso. Pode vir fazer isso. E dentro das suas possibilidades, evangelizar essas pessoas dentro da sua casa ou na sua vizinhança. Na sua vizinhança. Convide, você que sabe fazer tricô, sabe fazer crochê, sabe pintar, né, sabe fazer algum tipo de arte, alguma coisa. Convide quem tem mais de 60, 70 anos, convide uma vizinha para vir na sua casa, tomar um chá. Convide. E quando ela sentar para tomar um chá, você começa a falar do amor de Deus assim, sabe? Você vai, sabe aquela volta que você dá? Você vai lá em Nova Iguaçu, passa por São Vicente e daqui a pouco você está com o evangelho apresentando aquela pessoa. Nós já fizemos um curso aqui na igreja, tivemos um curso aqui de como evangelizar. Eu não sei quantos fizeram.
e começa: posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Se você estivesse diante de Deus neste momento, Ele te fizesse a seguinte pergunta: por que razão deveria eu deixá-lo entrar no meu céu? O que você responderia? Então eu fiz aqui na igreja, tive esse treinamento com um grupo de irmãos aqui na igreja. E eu tenho o maior prazer de, se um outro grupo quiser se assentar para ver esse método, essa metodologia de evangelização, eu teria o maior prazer de sentar com você e passar para você tudo certinho dentro da Bíblia. É uma sequência dentro da Bíblia, que dificilmente, quando você terminar a sua explanação, a pessoa não virá aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Dificilmente ela não aceitará. Dificilmente. Devido à forma tão clara como você vai expor o Evangelho. Então a vida cristã é muito grande para ser vivida de forma tão pequena ou de forma pequena. O outro slide nos fala assim, ó: tenha uma mente de inovação. Tenha uma mente de inovação. Adiante dele, é o que está falando aí, a parte C desse versículo de número 1. Adiante dele. Então tem uma mente de inovação. O que seria uma mente de inovação? Você sabe aí uma maneira, uma forma, uma estratégia própria, peculiar, algo teu mesmo, poder evangelizar uma pessoa. Você tem uma maneira assim muito especial de evangelizar uma pessoa. Muito especial. De repente uma experiência que você tem, que eu não tenho. Uma ocasião, estava viajando e já tinha chegado no local de destino, estava lá no Mercado Modelo, lá em Salvador, e estava com a camisa, que os irmãos sabem que é aquela camisa bonita, né, do clube pelo qual eu torço, aquela camisa bonita, mas só que o clube naquele momento, ele estava para ser rebaixado, estava assim lá embaixo mesmo, o clube estava na pior situação, já vai para uns 5 a 8 anos, o clube estava assim para ser rebaixado. Aí de longe veio um senhor, me viu com aquela camisa, né? Camisa do time, camisa do Fluminense. Aí chegou para mim e falou assim: esse aí está prestes a cair. Esse aí está prestes a cair. O homem não me conhecia, o homem nunca tinha me visto, fora do meu estado. Falei assim: esse aí está prestes a cair. E apontou para a camisa. Mas você tem um que pode te levantar de qualquer situação. Eu já era evangélico, mas eu achei assim tão espetacular a forma como ele me abordou. Ele buscou assim de repente uma situação para poder evangelizar. E nós começamos a conversar e eu falei para ele que eu já era evangélico. Mas a estratégia de abordagem dele foi algo tremendo. Eu não gostei que ele falou que estava prestes a cair o time pelo qual eu torço. Mas eu gostei assim da maneira, da abordagem que ele fez para poder evangelizar. Então nós temos uma maneira própria para evangelizarmos as pessoas. Então tenha uma mente de inovação. Peça ao Senhor condições para você evangelizar uma pessoa que você tanto ama. Uma pessoa que está assim tão próxima a você. Então esses 70 aí adiante dele, adiante do Senhor Jesus. No número 4 nos fala o seguinte: tenha uma mente global. Tenha uma mente global. É o versículo de número 1, parte D. E diz assim: a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Prestes a ir. A todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então tem uma mente global. Às vezes a mente de muitas pessoas está voltada apenas para a igreja de Jardim Bom Pastor, para o vizinho aqui da minha direita, para o vizinho aqui da esquerda. Mas será que a minha mente está voltada lá de repente no centro de Belfor Roxo? De repente está voltada a minha mente lá para cima, né, aqui da minha direita, lá para baixo para a minha esquerda. Tem uma mente global, tem uma mente, sabe, uma mente bem ampla. O Senhor não estava falando assim: olha, eu vou amar, Deus amou Jerusalém de tal maneira que deu seu filho, um único filho, mas não, Deus amou foi o mundo. Uma mente global. Eu preciso olhar para o reino de Deus, olhar para o reino de Deus não como de uma forma tão pequena,
Eu preciso olhar para o reino de Deus de uma forma assim bem grande. Uma forma bem grande. Eu fico assim extremamente preocupado com aquelas pessoas que são saudosistas, as pessoas que são presas ao passado da igreja, pessoas que são assim, não, mas antigamente nós fazíamos assim, por que mudou? Antigamente era dessa forma aqui, mas por que mudou? Nós temos que observar, são as estratégias que nós estamos lançando mão para avançarmos. Jesus falou para não deitarmos, para não colocarmos vinhos em odres velhos, mas colocarmos vinhos novos em odres novos. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que se você colocasse vinho novo em odres velhos, o odre era um vasilhame com couro de animal, que você colocava o vinho ali, a tendência do vinho é fermentar. Então chega um ponto que aquele odre não tem mais como esticar, aquele couro não tem mais como esticar. E se você tirar aquele vinho e colocar outro vinho, aquele vinho vai continuar fermentando, vai estourar aquele odre. Por isso que Jesus fala assim, não se coloca, não se deita vinhos novos em odres velhos. Então nós precisamos a cada dia estar buscando no Senhor estratégias para a evangelização, estratégias para poder ganharmos vidas para o Senhor Jesus, trazermos almas a serem convertidas ao Senhor Jesus. Então não podemos ter uma visão assim, sabe, aquela visão de, não, isso não. Não, mas isso aqui antigamente era dessa forma, por que mudar? Nós temos sim mudar, mas não mudar para o que nós temos visto por aí. Mudar porque as outras pessoas estão mudando. Quantas febres existiram por aí que já foram embora, febre dentro do Evangelho. Quantas que os irmãos tomaram conhecimento. Então tem uma mente global. Eu preciso olhar para o reino de Deus de uma forma assim mais ampla. O que o Senhor Deus ele espera de mim? O que o Senhor Deus quer de mim? Como que eu posso alcançar o meu vizinho? Como que eu posso alcançar a minha vizinha? Vamos adiante porque a hora está passando. No número 5 nos fala desta forma: tenha uma mente ágil. Tenha uma mente ágil. O que o versículo de número 2 nos diz? E eles disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Aqui está na Nova Versão Internacional. E eles disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Observe quando ele fala a respeito daqueles 70, pouquíssimas pessoas para poder evangelizar todas aquelas cidades. Pouquíssimas pessoas. E às vezes nós imaginamos também que, bom pastor para Cristo, e só nossa igreja vai trabalhar sozinha para ganhar todo bom pastor. É um ledo puro engano, irmãos. Se uma igreja quiser nos ajudar na evangelização, vamos somar aqui. Se essa quiser nos ajudar dentro da evangelização, vem aqui, estamos juntos aqui. Quando os irmãos saem para fazer a entrega do sopão, antigamente nós tínhamos várias igrejas que faziam parte. Mas só que esse fazer parte tem que ser da mesma visão, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Então tem uma mente ágil. O que Jesus falou assim? Olha, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, como que eu vou abordar aquela pessoa? De repente eu não posso abordar dessa forma, mas tem uma outra maneira de abordar, fazer uma abordagem a essa pessoa. Adiante nos diz assim, Eugene Smith nos diz assim, toda idade é ideal para a evangelização. Toda idade é ideal para a evangelização. E ele ainda termina assim, Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Deus não tem netos. Eu já estou com a idade, já passei de 70, já passei de 75. Então esse negócio de evangelização para mim, pastor, já ficou para trás. Então toda idade é ideal para a evangelização. Toda idade. Às vezes nós não, perdoe, mais uma vez, em algumas situações, membros chegam e olham assim, mas quantos bancos vazios, dia de domingo, quanto espaço nós temos na igreja, mas será que ele convidou pelo menos uma pessoa para vir à igreja? Estou falando dos críticos. Será que ele convidou pelo menos uma pessoa para vir à igreja?
Ou está esperando que o líder de evangelismo faça esse convite? Então é uma coisa para nós repensarmos. Nós temos que repensar a respeito dessa situação. Toda idade é ideal para a evangelização. Convide sua avó. Às vezes eu vejo a mãe, né, de alguns irmãos aqui na igreja, vejo a avó aqui na igreja, que não é evangélica, vejo aqui, mas foram convidadas. Foi convidada. Então o papel nosso é esse. O papel nosso é esse. Se de repente você tem uma certa dificuldade de evangelizar a pessoa, mas pelo menos, sabe, se eu posso orar com você? Posso, pode sim. Agora eu quero te fazer um convite. Quero te fazer um convite. Eu não sei bem assim trabalhar com essa área, mas eu quero te fazer um convite. Vamos agradecer a Deus lá na nossa igreja, na igreja onde eu congrego. Faça o convite. Uma vez que aquela pessoa aceitou que você orasse por ela, uma vez que Deus ouviu a tua oração, e você faz um convite a essa pessoa, uma experiência que nós tivemos, né, por esses dias, né, a pessoa estava aqui no domingo passado, uma pessoa que nós oramos no decorrer da semana, vieram 2 pessoas, 3 com a criança, então você pode fazer isso. Então tem uma mente bem ágil, sabe? E Smith fala que Deus não tem netos. Deus conta com você, comigo, com todos nós. Número 6, rapidamente, tem uma mente prudente. No versículo de número 3, tem uma mente prudente. Prudente é a palavra aí. No versículo de número 3 nos diz assim, ó, vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Precisamos ter cuidado também. Temos que ter muito cuidado. Palavra do Senhor Jesus, vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Jesus conhecia, sabia que a turma que havia por ali, por aquele local. Da mesma forma, nós também precisamos ser prudentes. Número 7, tem na mente senso de urgência. Senso de urgência. Por que senso de urgência? O versículo de número 4 nos fala a respeito disso. Olha só, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho, porque ainda hoje é costume do povo judeu cumprimentar, beijar de um lado, beijar do outro e começar a conversar. Ainda hoje é costume deles fazer isso. É costume deles fazer isso. Então Jesus, pela urgência, ele fala assim, não levem nem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Quando ele fala não saudar ninguém pelo caminho, não é virar as costas para os outros, não. É não parar e ficar ali, batendo aquele papo, aquela conversa, aquele amigo que você está querendo, você está precisando, está com uma urgência, o teu ônibus está chegando, o teu trem daqui a pouco vai partir, e aquela pessoa te prende ali para conversar, prende para conversar. Então Jesus está falando exatamente isso. Olha, tem uma urgência. Uma urgência por quê? Porque a vinda de Cristo está tão próxima. A vinda de Cristo está tão próxima. E nós precisamos lançar mão dessa urgência. No próximo slide fala, evangelismo é o único propósito de nossa vida que não poderemos aplicar na eternidade. O evangelismo é o único propósito de nossa vida que não poderemos aplicar na eternidade. Lá na eternidade você não terá condição de evangelizar porque não vai precisar. Porque no céu só vão entrar os salvos. Aqueles que foram evangelizados e aceitaram a Jesus como Salvador. Green já nos falava também o seguinte, a evangelização deve ser uma atitude que permeia todas as atividades do cristão. A evangelização deve ser uma atitude que permeia todas as atividades do cristão. Eu sou uma pessoa muito atarefada, mas isso não pode tomar o meu tempo a nível de evangelização. Isso não pode estar em primeiro lugar, no lugar da evangelização. No número 8, tenha uma mente estratégica, versículo 5 e versículo 6. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Então, tenha uma mente estratégica. Às vezes nós paramos para evangelizar uma pessoa que não quer saber do evangelho. Não quer saber do evangelho. E você fica.
E a pessoa não quer saber do evangelho. Ela mesmo fala assim, olha, não adianta você ficar aqui esse tempo, você pode passar aqui o dia inteiro, mas não vai adiantar, porque eu não quero aceitar a Jesus. Não quero aceitar a Jesus. Porque quando ela quer, imediatamente ela manda te chamar. Imediatamente, se ela sabe onde você mora, ela manda te chamar. Uma ocasião eu estava visitando, perdoe, já estou encerrando. Eu estava visitando uma pessoa no hospital e tentando evangelizar aquela pessoa no hospital. A pessoa estava muito mal no hospital, tentando evangelizar, porque me pediram, pastor, vai lá, evangeliza. Eu fui lá, conversei com aquela pessoa no leito hospitalar, e a pessoa, não, eu nasci assim, a famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, e vou morrer assim, e eu não vou parar de fumar nunca, mesmo que saia daqui, eu vou continuar fumando. E eu falei, tudo bem, mas o senhor permite que eu ore pelo senhor? Ele, permito. E aí eu orei por aquele homem, e virei as costas e saí. Permita-me, conceda-me a licença. Aí eu saí, fui embora. Daqui a pouco chegou uma pessoa lá em casa correndo. Pastor. O que foi? Aí já levei um susto, pensei que a pessoa já tinha falecido. O senhor fulano de tal pediu que o senhor fosse lá no hospital, porque ele quer muito conversar com o senhor. Aí eu voltei no hospital. Quando eu voltei, ele falou assim, olha, estava refletindo naquilo que o senhor falou, e eu quero Jesus na minha vida como meu único suficiente Salvador. Eu quero Jesus. Mas eu não fiquei ali no início insistindo. Olha a sua situação, é a oportunidade que Deus está lhe dando. Eu não insisti. Falei que eu tinha que falar, mas ele falou, não, eu não quero. Bem, você não quer, é um direito seu. Mas eu posso orar pelo Senhor? Pode. Não passaram 10 minutos. A pessoa foi lá em casa, falou, pastor, volta no hospital, porque o senhor fulano de tal quer conversar com o senhor. E quando eu voltei lá, aí um homem falou assim, eu estive refletindo nas suas palavras, e eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E aí não passou nem uma semana, eu creio que não passou 2 dias, aquele homem veio a morrer, mas morreu salvo. Então quando o Senhor Jesus ele fala a respeito aqui, se a pessoa não quer, ore por aquela pessoa, tudo bem, ore por aquela pessoa, mas não fique o tempo, todo o tempo que a pessoa não quer que você fique ali. Tenha uma mente produtiva, versículo número 7, aliás já lemos a respeito disso. Número 10, tenha uma mente efetiva, versículo de 8 a 11, quando nos diz, novamente, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês, cure os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos vossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo, que é o versículo de número 11. Há 2 grupos de pessoas no mundo. Os que vão receber bem o Evangelho. E o segundo tipo de pessoas que não receberão o Evangelho. 2 tipos de pessoas. Você não pode fazer parte dos que não levarão o Evangelho. João 1,12 nos fala ainda. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, João 1,12. A missão cristã do evangelismo é a única razão de estarmos na terra. Hudson Taylor também nos fala, o evangelho de Cristo não é apenas para consumo interno, é também para exportação. Não é para consumo interno, é para exportação. O que nós aprendemos aqui, nós não podemos guardar para nós. Nós precisamos exportar. Então fica aqui, dentro desse nosso estudo, de como que nós precisamos fazer para alcançarmos as pessoas que estão fora do nosso alcance. A mente para encontrar os de fora. Eu espero que os irmãos, ao relerem essa folha em casa, pensem e repensem. O que eu posso fazer para evangelizar? Estar dentro da igreja e não fazer nada? Eu posso estar dentro da igreja, estar fazendo coreografia, estar cantando, estar pregando aqui na frente, mas
É isso que Cristo quer? Ele quer que eu faça isso. Mas acima disso está a evangelização. Acima disso está a evangelização. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer em nome e por amor de Cristo Jesus por esta oportunidade concedida a cada um de nós de estarmos aqui, ó Senhor. E te pedimos, ó Senhor Deus, que o teu Santo Espírito nos dê condições, ó Senhor, sabedoria vinda dos altos céus, para que possamos, ó Senhor Deus, anunciar a tua palavra àquelas pessoas que se aproximarem de nós. Coloque, ó Senhor, pessoas próximas a nós que queiram ouvir da tua palavra e dê a cada um de nós, ó Senhor Deus, a sabedoria de explanarmos a tua palavra a estas pessoas. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.